Quando você pensa no ruído da mente, certamente vem à cabeça aquelas intermináveis conversas internas, as preocupações, os medos, os e se. Tudo isso ocupa cada canto do seu pensamento. É aquele ciclo em que, sem perceber, acabamos presos e que muitas vezes nos paralisa. No mundo moderno, onde as distrações são abundantes e as exigências parecem não ter fim, acalmar a mente se tornou um desafio gigantesco. E é aqui que o estoicismo surge como uma verdadeira bússola para o caos mental. Porque, em essência, o estoicismo não se trata apenas de suportar a adversidade, mas de saber como navegar com serenidade e com uma mente clara. Imagine que sua mente é como um vasto oceano. Às vezes está calma, outras vezes as ondas de caos e confusão parecem incontroláveis. Como se manter à tona nesse mar agitado? Como encontrar aquela tranquilidade que você tanto anseia quando parece que as circunstâncias externas querem arrastá-lo? Aqui entram essas 8 estratégias simples, enraizadas na filosofia estoica, que vão lhe oferecer uma verdadeira rota. Não se trata de truques mágicos, mas de fundamentos de vida que os grandes sábios da antiguidade colocavam em prática diariamente e que nós também podemos aplicar hoje em dia, mesmo em um mundo tão diferente. Vamos começar? Primeiro, aceite o que é sem resistir. Um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a aceitação radical da realidade tal como ela é. Às vezes, a vida não sai como planejamos, e é aí que nossa mente se enche de frustração, raiva ou tristeza. Mas é aqui que os estoicos nos oferecem uma perspectiva diferente. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, aceite o que é, tal como é. Sêneca resume bem essa ideia quando diz: o destino guia quem o aceita e arrasta quem resiste. A resistência interna ao que acontece gera um enorme desconforto mental. Pense em quantas vezes você já se frustrou com algo que já passou ou com uma situação que não saiu como esperava. Resistimos à realidade porque queremos que as coisas sejam diferentes. E esse desejo de mudar o imutável cria uma tensão constante. É como remar contra a corrente, usando toda a nossa energia para nos mover na direção oposta ao que está ocorrendo. Aceitar o que é não significa ser passivo ou se resignar a que as coisas nunca mudem. Na verdade, trata-se de reconhecer que há momentos na vida que não podemos controlar ou modificar. A aceitação estoica é uma forma de liberar essa resistência que nos consome. E ao fazer isso, nossa mente relaxa. É parar de lutar contra a realidade e começar a fluir com ela. Às vezes, a resistência surge porque pensamos que aceitar algo negativo significa concordar com isso ou permitir que nos afete. Mas, na realidade, a aceitação é uma forma de criar espaço mental. Quando você aceita o que está acontecendo, retira o poder que essa situação tem sobre você. E a partir desse lugar de calma, pode pensar com mais clareza e tomar melhores decisões. Dou um exemplo simples. Imagine que você está preso no trânsito e percebe que vai chegar atrasado a uma reunião importante. Você tem 2 opções. Pode resistir mentalmente, amaldiçoar o trânsito, sentir-se frustrado e estressado, o que não muda nada, ou pode aceitar que está nessa situação e que é o que é. A primeira opção gera uma série de ruídos mentais desnecessários, enquanto a segunda lhe dá a paz de espírito necessária para enfrentar a situação da melhor maneira possível. A aceitação é como um músculo que você pode treinar. Sempre que se encontrar diante de uma situação que não pode mudar, lembre-se das palavras de Sêneca e pergunte a si mesmo: estou deixando que isso me arraste ou posso deixar que me guie? Ao aceitar o que você não pode controlar, você reduz a fricção mental e, como resultado, sua mente se acalma. Marco Aurélio também entendia bem isso quando dizia: o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se resistir à mudança, você se depara constantemente com a frustração. Mas, se a aceitar como parte da vida, encontra uma calma inesperada. Porque a vida não é o que acontece ao nosso redor, mas como escolhemos interpretá-la e reagir a ela. Aceitar o que é, sem resistir, é uma das formas mais poderosas de acalmar sua mente. Isso liberta você do estresse desnecessário e do sofrimento mental de querer que as coisas sejam diferentes, permitindo que você se concentre no que realmente importa: sua atitude e suas ações diante do que acontece. Segundo, pratique a atenção plena no presente. É aqui que entra a verdadeira magia do estoicismo, o foco no presente. Um dos imperadores filósofos mais conhecidos escreveu em suas meditações:
O homem se consome quando deixa que sua mente vague pelo que aconteceu ou pelo que está para acontecer. O presente é a única coisa que devemos segurar firmemente. Essa é uma lição que, embora simples, transforma completamente nossa maneira de viver. Por quê? Porque a mente tende a divagar entre dois extremos, o passado e o futuro. Nos pegamos pensando em coisas que já aconteceram. Por que disse aquilo? Ou deveria ter feito de outra maneira? Ou nos preocupando com o que poderia acontecer. E se eu falhar? Ou, e se as coisas não saírem como espero? Esse vai e vem constante nos desgasta, gera ansiedade e rouba nossa paz. A chave estoica é focar no agora. O presente é a única coisa que realmente existe e sobre a qual temos alguma influência real. Todo o resto são construções mentais, fantasmas de algo que não podemos mais mudar ou antecipações do que ainda não chegou. E aqui está o truque. Quanto mais tempo passamos focados no que não está presente, mais nos afastamos da calma mental. Praticar a atenção plena, também conhecida hoje como mindfulness, significa trazer sua mente de volta ao momento atual, uma e outra vez. Isso não significa ignorar o passado ou o futuro, mas aprender a reconhecer quando estamos sendo arrastados por eles e, conscientemente, trazer nossa atenção de volta ao presente. É um treinamento diário e no começo pode parecer difícil, pois nossa mente está tão acostumada a vagar. Mas, quanto mais você pratica, mais percebe o quão poderosa é essa ferramenta para acalmar a mente. Pense naqueles momentos em que você está completamente imerso em algo. Uma conversa interessante, um livro envolvente, ou até algo tão simples quanto saborear uma refeição sem distrações. Nesses momentos, sua mente está tranquila, não há preocupações, porque você está completamente presente. Essa é a essência dessa estratégia. Uma técnica que você pode começar a praticar é simplesmente prestar atenção na sua respiração. Quando sentir que sua mente começa a se encher de pensamentos sobre o passado ou o futuro, pause e faça algumas respirações profundas. Foque na sensação do ar entrando e saindo do seu corpo. Isso o ancora no presente. Marco Aurélio também mencionava isso. Preste atenção ao que está à sua frente, às tarefas que você tem agora. Quando você aprende a treinar sua mente para retornar ao agora, algo incrível acontece. Todo aquele ruído mental começa a diminuir. Os pensamentos não desaparecem, mas já não o arrastam com a mesma intensidade. No presente, não há lugar para arrependimentos do passado nem para as ansiedades do futuro. Só há o que você está fazendo neste exato instante, e isso lhe dá uma sensação de calma e controle que é difícil de obter de outra forma. Em resumo, a prática da atenção plena ajuda a cortar esses ciclos intermináveis de pensamentos que enchem sua mente de ruído desnecessário. Ao trazer sua atenção de volta ao presente, você percebe que o aqui e agora é suficiente. E quando sua mente se fixa no momento presente, é quando você verdadeiramente encontra a paz mental. Terceiro, pratique o desapego emocional. O desapego emocional é uma dessas ferramentas do estoicismo que, quando você entende e aplica, pode transformar completamente a sua forma de ver o mundo. E não estamos falando de se tornar uma pessoa fria ou distante. Ao contrário, o desapego estoico consiste em amar profundamente, em se comprometer com as pessoas e situações, mas sem deixar que sua felicidade dependa inteiramente dos resultados ou de coisas fora do seu controle. Sêneca explicava isso de maneira clara ao dizer: ame, mas como alguém que sabe que não durará para sempre. Parece duro, certo? Mas o propósito disso é evitar que, ao nos apegarmos demasiadamente a algo, uma pessoa, uma posse, uma ideia de futuro, acabemos nos tornando escravos desse apego. Quando algo muda, seja por circunstâncias externas ou pela própria natureza da vida, o apego gera um sofrimento desnecessário. O que realmente significa praticar o desapego emocional? Significa viver plenamente, apreciar o que você tem e as relações que construiu, mas sem se apegar à ideia de que, sem essas coisas, você não poderia ser feliz. Pense em quantas vezes você sentiu ansiedade ou sofrimento mental por medo de perder algo. Um emprego, uma relação, uma oportunidade. Essa sensação de dependência emocional nos enche de medo, e quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o sofrimento se torna inevitável. O desapego não é uma indiferença fria. É uma maneira de se libertar do controle que os resultados externos têm sobre o seu bem-estar.
Os estoicos acreditavam que você pode amar algo profundamente, mas também entender que tudo é temporário. Quando você consegue praticar esse tipo de desapego, sua mente se acalma, pois você não está constantemente preocupado com o que pode perder. Você vive o presente com gratidão, mas sem a ilusão de permanência. Um exemplo cotidiano disso poderia ser o apego aos bens materiais. Imagine que você tem um carro que adora. Não há problema em cuidar e valorizar o carro. Mas se você se apega demais emocionalmente a ele, o menor arranhão ou problema mecânico pode arruinar seu dia, ou até sua semana. Praticar o desapego seria dizer: eu valorizo este carro, mas entendo que é apenas um objeto, e se amanhã eu não o tiver mais, estarei bem. Isso não só o liberta da ansiedade, mas também proporciona uma perspectiva mais saudável sobre o que você possui. Epicteto também nos oferece uma visão profunda sobre o desapego ao dizer: nunca diga sobre nada, eu o perdi, mas sim, eu o devolvi. A ideia aqui é que tudo na vida é temporário e que, em vez de ver as perdas como algo que lhe foi tirado, você pode vê-las como parte natural da vida, algo que você simplesmente devolveu ao ciclo das coisas. Essa mentalidade muda completamente a forma como encaramos as perdas, sejam elas grandes ou pequenas. Ao começar a praticar o desapego emocional, você percebe que as situações que antes lhe causavam ansiedade ou estresse começam a perder peso. Não é que você se torne indiferente, mas que deixa de permitir que essas situações controlem sua paz mental. Você se dá conta de que a verdadeira felicidade e tranquilidade vem de dentro, não do que você possui ou das pessoas ao seu redor. O desapego lhe oferece uma liberdade mental incrível. Ao não estar emocionalmente preso aos resultados, você pode desfrutar a vida de maneira mais plena, mais presente, sem a constante preocupação de perder o que ama. E nessa liberdade é onde você realmente encontra a calma. Quarto, reflita diariamente sobre o seu dia. Uma das práticas mais poderosas que os estoicos nos ensinam é a autorreflexão diária. Marco Aurélio, em suas meditações, costumava escrever sobre seus pensamentos, suas ações e como enfrentava as dificuldades do dia. Não era apenas um hábito, mas uma ferramenta de melhoria contínua. Ele dizia: ao final do dia, faça um balanço de si mesmo e examine suas ações. O que fiz de errado? O que fiz bem? O que posso melhorar? Esse hábito de reflexão diária é uma das melhores maneiras de acalmar a mente e direcioná-la para um crescimento constante. Por que isso é tão importante? Porque nossa mente geralmente está cheia de ruído, não apenas pelo que acontece ao nosso redor, mas também pela falta de clareza interna. Vivemos no piloto automático, repetindo os mesmos erros, reagindo sempre da mesma maneira, e muitas vezes sem parar para pensar no porquê. A reflexão diária nos oferece a oportunidade de pausar, observar nosso comportamento e assumir o controle de nossos pensamentos e ações. Imagine, ao final de cada dia, antes de dormir, tirar alguns minutos para refletir sobre o que você fez. Não se trata de se julgar nem de ser duro consigo mesmo, mas de olhar para si com curiosidade e honestidade. Como você lidou com as situações difíceis? Houve momentos em que perdeu a calma? Tomou decisões das quais se orgulha? Esse simples ato de rever o seu dia ajuda você a se entender melhor e a identificar padrões de comportamento que podem estar causando estresse ou agitação mental. Sêneca também falava sobre esse hábito da reflexão diária. Ele dizia: ao final do dia, seja o seu próprio juiz. Escreva tudo, examine suas palavras e pensamentos, pois cada dia é uma vida inteira. Ao fazer esse tipo de autoavaliação, você se torna mais consciente de si mesmo e mais capaz de ajustar seu foco quando as coisas não saem como esperava. Além disso, essa reflexão não só ajuda a identificar seus erros, mas também a celebrar suas pequenas conquistas. Vivemos em um mundo que se move tão rápido que muitas vezes não percebemos as coisas boas que fazemos. Refletir permite que você reconheça esses momentos em que manteve a calma, tomou uma boa decisão ou agiu com sabedoria. Esses pequenos reconhecimentos são fundamentais para reforçar sua tranquilidade mental e construir uma mente mais forte e equilibrada. A ideia é simples. Todas as noites, dedique alguns minutos para pensar no seu dia. Se preferir, você pode escrever em um diário, como fazia Marco Aurélio. Isso não só ajuda a processar seus pensamentos, mas também lhe dá um espaço para liberar as preocupações que ainda possam estar rondando sua mente antes de dormir. É uma maneira de limpar sua mente de qualquer estresse residual
e começar o próximo dia com mais tranquilidade e clareza. Um exercício útil é se perguntar 3 coisas todas as noites. O que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E como posso melhorar amanhã? Ao fazer isso, você não só se treina para estar mais presente e consciente de suas ações, mas também proporciona à sua mente uma sensação de fechamento ao final do dia. Isso ajuda a liberar o ruído mental e promove um sono mais tranquilo, pois você não vai para a cama com pensamentos não resolvidos. Esse hábito de reflexão diária, quando praticado consistentemente, cria um ciclo de melhoria contínua. Ele ajuda a corrigir erros, a fortalecer suas decisões e a manter sua mente focada no que realmente importa. Além disso, oferece uma sensação de controle sobre sua vida e suas emoções, o que reduz o estresse e a ansiedade. Quinto, controle seus pensamentos. Não deixe que eles controlem você. Os estoicos sabiam que a raiz de uma mente agitada e ansiosa não são as situações externas, mas a forma como as interpretamos. Epicteto explicou isso de forma brilhante. Não é o que te acontece, mas como você interpreta o que te acontece. Essa frase captura a essência do poder que temos sobre nossa mente. Embora nem sempre possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos controlar como respondemos a isso. E isso começa com nossos pensamentos. Nossa mente é como um jardim. Se não cuidarmos, ervas daninhas, pensamentos negativos, medos, preocupações, podem tomar conta de tudo. E se pensar bem, é fácil deixar nossos pensamentos negativos saírem do controle. Um simples erro ou contratempo pode nos levar a uma espiral de autocrítica ou pensamentos catastróficos. Tudo está dando errado. Nunca vou conseguir resolver isso. Sou um fracasso. Esse tipo de pensamento gera um ruído mental desnecessário. E antes que percebamos, nossa mente está cheia de caos. A chave estoica é aprender a observar seus pensamentos com certo distanciamento, quase como um espectador. Você não precisa acreditar em tudo o que passa pela sua cabeça. Epicteto também nos lembra: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm delas. Essa frase nos convida a fazer uma pausa e questionar esses pensamentos automáticos que nos angustiam. Realmente é tão ruim quanto penso? Existe outra forma de interpretar essa situação? Controlar seus pensamentos não significa suprimi-los ou ignorá-los, mas sim questioná-los e direcioná-los de uma maneira mais construtiva. Sempre que sentir que sua mente está se enchendo de pensamentos negativos ou avassaladores, você pode se perguntar: esse pensamento está me ajudando ou piorando a situação? Se a resposta for que está piorando, você tem o poder de mudá-lo e de focar em algo mais útil ou positivo. É aqui que os estoicos introduzem a ideia da disciplina do pensamento. Essa disciplina é um hábito construído com o tempo e consiste em treinar sua mente para que ela não o domine com pensamentos incontroláveis. Imagine que sua mente é como um cavalo selvagem. No início pode ser difícil guiá-la, mas com paciência e prática, você pode tomar as rédeas e direcioná-la para onde quiser. Um exercício útil é a reformulação estoica. Quando se encontrar pensando algo negativo ou estressante, tente reformular esse pensamento de uma perspectiva mais objetiva. Por exemplo, se está enfrentando um problema no trabalho, em vez de pensar: nunca vou conseguir resolver isso, você poderia reformular para: esse é um desafio, mas posso aprender algo com ele. Ao fazer isso, você reduz o poder dos pensamentos negativos e acalma sua mente. Marco Aurélio também falava sobre essa capacidade de controlar nossos pensamentos. Ele dizia: sua alma se tinge da cor de seus pensamentos. Isso significa que o que você pensa afeta diretamente como você se sente. Se encher sua mente de pensamentos sombrios ou negativos, sua vida se sentirá dessa forma. Mas, se aprender a guiar seus pensamentos para algo mais construtivo e racional, sua mente começará a encontrar paz. Ao controlar seus pensamentos, você não apenas reduz o ruído mental, mas também se torna mais consciente de si mesmo. Você percebe que tem o poder de escolher como reagir a qualquer situação, e essa percepção é libertadora. Nem sempre é possível mudar o que acontece, mas você pode mudar a narrativa que sua mente cria a respeito. Sexto, faça pausas intencionais durante o dia. Uma das formas mais eficazes de acalmar a mente é aprender a pausar. Na sociedade moderna, estamos constantemente bombardeados por estímulos, mensagens, e-mails, redes sociais, tarefas que parecem nunca acabar. E sem perceber, caímos no ritmo frenético da vida.
onde parar parece quase impossível, ou até desnecessário. Mas os estoicos nos ensinam algo valioso. As pausas não são um luxo, são uma necessidade para manter a mente tranquila e focada. Marco Aurélio falava sobre a importância de tirar momentos para si mesmo em meio ao caos, dizendo: as pessoas buscam retiros no campo, na praia ou nas montanhas, mas onde mais deveriam se retirar é dentro de si mesmas. Essa frase é um convite a encontrar momentos de pausa e introspecção em meio à vida cotidiana. Você não precisa sair de férias ou se afastar do mundo para encontrar calma. Pode fazer isso a qualquer momento, simplesmente se permitindo parar. Por que as pausas são tão importantes? Porque, quando seguimos em frente sem parar, nossa mente se sobrecarrega, nos tornamos menos produtivos, mais irritáveis, e nosso pensamento se torna mais caótico. As pausas, mesmo que breves, permitem que sua mente respire, como uma pausa para o cérebro recarregar e se reorganizar. Uma das técnicas estoicas que você pode aplicar é a pausa consciente. Em intervalos durante o dia, pare por alguns minutos, feche os olhos, respire profundamente e simplesmente fique em silêncio. Não precisa ser algo complicado. Basta estar presente consigo mesmo. Essa pausa pode durar apenas alguns minutos, mas o efeito na sua mente é incrível. É como apertar um botão de reinicialização, acalmando o ruído e devolvendo você ao momento presente. Além disso, fazer pausas intencionais também ajuda a ser mais consciente das suas ações. Em vez de reagir automaticamente às situações que enfrenta, você pode se dar um momento para considerar sua resposta. Como dizia Epicteto, quando enfrentar qualquer dificuldade, faça uma pausa antes de agir e reflita. Essa pequena pausa antes de reagir não só ajuda a acalmar sua mente, mas também permite que você haja de maneira mais ponderada e menos impulsiva. Um exemplo prático disso poderia ser uma situação estressante no trabalho. Talvez você esteja lidando com uma grande quantidade de tarefas ou uma conversa difícil com um colega. Em vez de deixar que o estresse tome conta, faça uma pausa intencional. Pare, respire profundamente e se dê um momento para se centrar. Em vez de deixar que suas emoções o arrastem, você toma o controle da sua resposta. As pausas também permitem que você se reconecte consigo mesmo ao longo do dia. Frequentemente, nos perdemos nas expectativas e demandas externas e esquecemos do que realmente precisamos. Essas pausas ajudam você a verificar como está se sentindo, como está seu corpo e o que sua mente precisa. É um ato de autocuidado que, embora simples, tem um grande impacto em seu bem-estar geral. 7. Cultive a gratidão pelas pequenas coisas. A gratidão é uma ferramenta extremamente poderosa para acalmar a mente e muitas vezes é subestimada. Os estoicos entendiam que a gratidão não é apenas um ato de cortesia, mas um hábito mental que pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida. Sêneca expressava isso de maneira simples, mas profunda. Não é a pessoa que tem pouco, mas a pessoa que sempre quer mais que é pobre. Em outras palavras, nossa insatisfação muitas vezes vem mais do foco no que nos falta do que no reconhecimento do que já temos. O ruído mental frequentemente surge do desejo constante de ter mais, de ser mais, de alcançar coisas que acreditamos nos faltar. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com a ideia de que não somos suficientes e de que sempre precisamos de algo mais para sermos felizes. Isso gera uma insatisfação crônica, que nos mantém em um estado constante de agitação. Mas a gratidão, esse simples ato de valorizar o que já temos, é como um antídoto contra essa mentalidade. Praticar a gratidão não significa ignorar problemas ou ser conformista. Ao contrário, significa treinar a mente para reconhecer as coisas boas que já estão presentes em sua vida, por menores que sejam. Os estoicos acreditavam que, ao aprender a apreciar o que temos, reduzimos o ruído da insatisfação e encontramos uma calma mais profunda. Como dizia Marco Aurélio, lembre-se de que você não precisa de muito para viver uma vida feliz. Um exercício simples, mas poderoso, é reservar alguns minutos todos os dias para refletir sobre as coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser algo tão simples quanto ter um teto sobre a cabeça, um bom amigo com quem conversar ou até o café que você tomou esta manhã. Quando você reconhece essas pequenas coisas conscientemente, sua perspectiva começa a mudar e, consequentemente, sua mente se acalma. Imagine que sempre que se sentir sobrecarregado com problemas ou estresse,
Em vez de focar no que lhe falta, você muda o foco para o que já tem. É uma mudança de 180 graus. Por exemplo, se você está preocupado com dinheiro, em vez de se fixar no que ainda não tem, poderia refletir sobre o que já conquistou, as oportunidades que teve, ou simplesmente o fato de ter o suficiente para comer e se vestir. Isso não resolve magicamente os problemas, mas quebra o ciclo de pensamentos negativos que geram ansiedade e lhe permite ver as coisas com mais clareza. A gratidão também tem o poder de transformar sua relação com as pessoas. Frequentemente focamos no que os outros não fazem por nós, no que nos incomoda ou decepciona, o que aumenta o ruído emocional em nossa mente. Mas, se em vez disso você pratica a gratidão pelas pequenas coisas que as pessoas fazem, as relações melhoram e você se sente mais em paz. No final do dia, a gratidão é uma forma de aceitar que, embora as coisas não sejam perfeitas, há muito pelo que podemos estar agradecidos. Sêneca também nos lembra que a gratidão não é apenas algo que sentimos internamente, mas também algo que devemos expressar. Dizer às pessoas ao seu redor o quanto você é grato por sua presença ou pelo que fizeram por você, não só fortalece suas relações, mas também acalma sua mente, criando um ambiente de apreciação e positividade. 8º. Aprenda a deixar o passado ir. Uma das maiores fontes de ruído mental é o apego ao passado. Os erros que cometemos, as oportunidades perdidas ou as coisas que nos feriram. Nossa mente fica presa nesse ciclo, relembrando repetidamente o que já não podemos mudar. Ao fazer isso, acabamos gerando uma carga emocional e mental desnecessária. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Epicteto nos lembra: o que aconteceu não pode ser mudado, mas como você lida com isso depende completamente de você. A ideia de soltar o passado não significa ignorá-lo ou agir como se nunca tivesse acontecido. Significa aceitar o que foi e entender que já não há nada que possamos fazer para mudar. O passado é imutável, e a energia que gastamos pensando no que poderia ter sido só gera mais estresse e ansiedade. Ao aprender a deixá-lo ir, você se liberta desse peso emocional e cria mais espaço para a paz em sua mente. Apegarmos-nos ao passado é como carregar uma mochila cheia de pedras. Cada lembrança dolorosa, cada erro, cada má decisão é mais uma pedra que carregamos. E chega um momento em que essa mochila fica tão pesada que nos impede de desfrutar do presente. O estoicismo nos ensina a deixar essa mochila para trás, a aprender com os erros, mas não a viver presos a eles. Sêneca explicou isso de forma brilhante. Não permita que o passado roube seu presente, porque é exatamente isso que acontece quando não deixamos o passado ir. Ele nos impede de viver plenamente o aqui e o agora. Sempre que nossa mente se perde em pensamentos como "eu deveria ter feito isso" ou "eu deveria ter dito aquilo", estamos desperdiçando a oportunidade de viver o momento presente com serenidade. Então, como deixar o passado ir de forma eficaz? Uma das primeiras coisas que você pode fazer é refletir sobre o que o prende a essas lembranças. Foi um erro que você cometeu? Uma situação que não saiu como esperava? Pergunte-se: posso mudar isso agora? Se a resposta for não, então é hora de deixar ir. Isso não significa que você não possa aprender com a experiência. Mas uma vez que aprendeu, não há razão para continuar carregando o peso. O perdão também é fundamental para deixar o passado ir. E não apenas o perdão aos outros, mas também o perdão a si mesmo. Muitas vezes somos nossos piores críticos. E as coisas que não conseguimos soltar são frequentemente os erros que cometemos. Mas aqui entra a sabedoria estoica. Você não pode mudar o que fez, mas pode decidir não deixar que isso continue a persegui-lo. Ao se perdoar, você se liberta da carga do remorso e permite que sua mente se acalme. Epicteto também disse algo essencial. É impossível aprender se não estamos dispostos a deixar ir nossos erros. Apegar-se ao passado o mantém preso. Se você continuar vivendo no que fez de errado, nunca poderá avançar para o que pode fazer certo agora. O aprendizado vem do reconhecimento e da aceitação dos nossos erros, não da obsessão por eles. Um exercício útil para ajudá-lo a soltar o passado é a visualização. Imagine que essas lembranças dolorosas ou esses erros são como balões que você segura nas mãos. Visualize-se soltando esses balões, deixando-os se afastarem até desaparecerem na distância. Não se trata de apagar essas lembranças completamente da sua mente, mas de deixá-las ir,
sem se apegar a elas com tanta força. Esse simples ato mental pode ajudá-lo a se sentir mais leve e a liberar a carga emocional que essas lembranças geram. Deixar o passado ir é um ato de autocuidado e autocompaixão. Isso permite que você viva o presente com mais leveza, reconhecendo que, embora as coisas não tenham sido perfeitas, você sempre pode encontrar força no que aprendeu e caminhar em direção a um futuro mais sereno e equilibrado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão, assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima.